Agro de hoje, o professor Breno Beirão vai nos falar sobre as respostas imunes frente às doenças bacterianas. Confira. Bom, as bactérias são tão numerosas quanto as nossas próprias células, né? Então, o aparecimento de doença bacteriana, muitas vezes, é só um erro em que as bactérias acabam por acidentalmente invadir o hospedeiro quando ele apresenta algum problema nas suas barreiras de defesa. Isso é muito evidente, especialmente para aquelas bactérias que são comensais nos organismos dos animais, como aqueles habitantes da microbiota normal da pele ou do intestino. Então, as bactérias causam doenças que são muito dependentes, na verdade, da resposta imune. E eu cito uma frase do livro de imunologia do Paul que diz que a nossa resposta imune contra as bactérias é um campo minado e as bactérias apenas dão um passo dentro dele. Porque é a nossa resposta exacerbada contra o LPS das bactérias, por exemplo, que leva ao aparecimento da doença agressiva na maior parte das vezes. É claro que existem fatores bacterianos que podem agravar esse tipo de doença que vai aparecer após uma infecção, tá certo? As bactérias podem ser intra ou extracelulares e a patogenia delas vai depender desses fatores e, do mesmo modo, os mecanismos imunes vão ser variáveis de acordo com isso. Pegando a Escherichia coli como um exemplo de bactéria que causa doença e muito comum dentro da avicultura, é uma bactéria que causa doença na maior parte das vezes extracelular, embora ela possa ser intracelular por vezes também. Então, a defesa do organismo contra a Escherichia coli, na maior parte das vezes, é dependente das barreiras iniciais do hospedeiro, como, por exemplo, a microbiota saudável, que impede a quantidade de Escherichia coli dentro do intestino de proliferar em grandes quantidades. Outras barreiras de defesa, como o muco, também são úteis, e no muco a gente tem uma grande quantidade de IgA produzido contra essas Escherichia coli dentro da luz intestinal. Então, o IgA é uma barreira extremamente eficaz. Embora as Escherichia coli sejam uma bactéria muito lembrada quando a gente fala de bactérias intraintestinais, a gente tem que lembrar que ela é uma bactéria de pequena quantidade dentro do intestino saudável, que é dominada por bactérias anaeróbicas estritas. Então, quando a gente tem uma inflamação, bactérias com capacidade aeróbica, como a Escherichia coli, passam a proliferar e a dominar a microbiota intestinal. Mas, como eu disse, nem todas as Escherichia coli são iguais. A gente pode ter troca de informação entre bactérias e eu posso ter Escherichia coli ganhando fatores de virulência durante essa troca de genes. E para a gente conseguir classificar um isolado microbiológico de Escherichia coli como patogênico, é imprescindível que a gente consiga determinar se ele carrega esses fatores de virulência ou não. A gente pode até ter doença por E. coli causada por bactérias sem fatores de virulência significativos, mas isso é muito mais raro. Então, a gente pode fazer PCR para identificar os fatores de virulência e classificar os isolados em diferentes grupos de acordo com a presença ou ausência desses fatores de virulência. E isso nos ajuda a bater o martelo no diagnóstico por infecção por Escherichia coli, por exemplo. Então, eu mostro para vocês que a gente pode ter grupos bacterianos diferentes da mesma espécie, como, por exemplo, a Escherichia coli. E aqui eu estou mostrando filogrupos no método de Clermont de classificação de Escherichia coli de A a F. Então, a gente sabe que alguns grupos têm mais potencial patogênico do que outros, e alguns grupos são mais prevalentes na microbiota saudável do que outros. A filogenia também nos ajuda a fazer link epidemiológico entre um isolado bacteriano no campo e um isolado bacteriano no abatedouro, por exemplo. E esse link epidemiológico, então, nos indica que é hora de a gente ter uma intervenção a campo contra aquela bactéria, enquanto que, quando esse link não existe, é apenas um achado incidental da Escherichia coli naquela amostra. Este foi o Minuto Agro. Siga-nos através de nossas redes sociais para manter sempre a informação em dia. Até a próxima.